Se eu não me engano, Gabriela, você disse que para os bolsonaristas não fará diferença alguma. Sim. E é isso mesmo. Para os bolsonaristas, não apenas aqueles que são radicais, para a militância bolsonarista não há diferença alguma. E por quê, Rodrigo? Por algo que é verdadeiramente terrível. É porque para eles a articulação golpista não é um problema, não é um defeito. O defeito não é a articulação golpista. O defeito é que o golpe não tenha sido dado. É outra paisagem mental. Mas eu acho que aqui, se vocês me permitem, eu vou tentar ser breve, porque é muito importante escutar o Leandro Demore. Mas eu queria propor uma reflexão para nós. Eu vou partir do Freud. Em 1927, o Freud publicou um ensaio fundamental para o mundo contemporâneo. O ensaio se chamava O Futuro de uma Ilusão. Como vocês sabem, o Freud não era religioso. Pelo contrário, ele era muito crítico em relação à religião. E neste ensaio ele pensa o que é religião na história da cultura e o que pode ser o futuro da religião. Para o Freud, a religião era um conjunto de crenças que objetivamente não se comprovavam. Mas ainda assim, a ninguém ocorreria negar a importância decisiva central da religião no desenvolvimento do que nós chamamos de cultura e de civilização. Em todas as culturas, em todas as civilizações, a religião ocupa um centro muito importante. Então o Freud propôs dois conceitos. Se nós recuperarmos, creio, nós vamos virar a chave e vamos começar a ter uma certa autonomia em relação ao caos cognitivo produzido pela extrema-direita. Veja, dizia o Freud, ele diferencia erro de ilusão. Então, dizia o Freud, o erro é algo que objetivamente se pode comprovar que é falho e por isso deve ser corrigido. 2 mais 2, Chico, Gabriela, é igual a 4. Se você não for o Caetano Veloso, não pode ser 5. 2 mais 2 é 4. Aqui uma questão objetiva factual, é um erro. Mas diz o Freud, isso é fundamental, diz o Freud, para compreender o psiquismo humano, o que realmente interessa é a ilusão. Mas o que é ilusão? Olha que genial, Chico, dizia o Freud. A ilusão não deixa de ser um erro, mas não é apenas um equívoco, porque a ilusão é a projeção de um desejo. Então o exemplo que ele usava é notável, ele diz assim, em outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao que mais tarde se chamaria Américas, mas ele acreditou que estava na Índia, não era um erro. Na verdade, o Colombo utilizou a geografia ptolomaica, a historiografia de Plínio o Velho, o que era dominante na época, e diz o Freud, ele queria tanto estar nas Índias que ele projetou o seu desejo. Então diz o Freud, olha que coisa notável, não é um erro que você corrige com simplicidade, é a projeção de um desejo. E Chico, quem é que pode dizer para alguém que o desejo que você tem é errado? Nós não controlamos o desejo. O que faz a extrema-direita em todo o mundo? Isso é muito importante. A extrema-direita se especializou em transformar, em primeiro lugar, o erro em ilusão. Uma vez que esta ilusão se torna coletiva, vira realidade política objetiva. Veja, quando Jair Messias Bolsonaro lança a mão em 2018 do kit gay, da mamadeira erótica, da ideologia de gênero, do comunismo que está batendo na porta do Brasil, entre outras ilusões, não são erros, ilusões, porque ele conseguiu projetar o desejo de dezenas de milhões de brasileiros. Quando essas dezenas de milhões de brasileiros, que objetivamente pode se mostrar que é um erro, torna-se ilusão. Se a ilusão move as pessoas coletivamente para o mesmo propósito, vira realidade política objetiva. Esse é o movimento da extrema-direita. O que é que nós podemos fazer? Chico, Gabriela, Rodrigo, eu não sei, mas eu tenho uma hipótese. Vamos lá. Nós podemos tentar, entre o erro e a ilusão, agir. Por exemplo, manifestação de 25 de fevereiro, domingo. Qual é a narrativa dos bolsonaristas? Se o Bolsonaro conseguir levar uma multidão para a Avenida Paulista, então tudo está resolvido, ele é inocente, a perseguição tem que parar. Vamos lá. Objetivamente, o Bolsonaro já colocou multidões na rua antes de 2018. Colocou em maio de 2020, primeira tentativa de golpe. Colocou multidões mais impressionantes do que o 8 de janeiro no 7 de setembro de 2021. Vocês lembram, não é? Sim. A Avenida Paulista lotada. O discurso dele, o discurso mais forte do Bolsonaro foi na Paulista em setembro de 2021.
voltou a reunir multidões em setembro de 2000. Isso, obrigado. Isso, o tempo dele acabou, do Alexandre de Moraes. Voltou a reunir multidões em setembro de 2022. Estava no poder, dispunha da máquina estatal, provocou um rombo de centenas de bilhões no teto fiscal para tentar se reeleger, aparelhou a Polícia Rodoviária Federal, criou uma estrutura de espionagem absolutamente ilegal na ABIN, aparelhou parte da Polícia Federal. Ele perdeu as eleições. Portanto, pouco importa se o Bolsonaro colocará na Avenida Paulista 1.000 pessoas, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão. Do ponto de vista político, é claro que faz diferença. Do ponto de vista concreto, isto é, a Polícia Federal está jogando jiu-jitsu com o Bolsonaro. A Polícia Federal colocou o Bolsonaro na guarda, a Polícia Federal está imobilizando o Bolsonaro está esperneando, tentando sair da guarda, não vai conseguir, a chave de perna da Polícia Federal é muito forte, as evidências são muito robustas, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da investigação policial, do ponto de vista da articulação golpista, do atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, da tentativa de golpe, da organização de quadrilha, crimes que somados levam 20 anos de cadeia. Deste ponto de vista, por favor, vamos dizer para a nossa audiência, vamos serenar. Como dizia, olha, Chico, homenagem a você. A José de Alencar, primeira frase de Iracema, serenai, verdes mares, serenai. Vamos serenar, vamos baixar a bola. Se ele colocar 1 milhão de pessoas, ele apenas confirmará o que nós, com a nossa costumeira honestidade intelectual, sempre dizemos. Só há 2 políticos capazes de mobilizar multidões. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro. Não é uma surpresa. Se ele o fizer, isso altera em algo a situação dele? Não. Ele segue sendo inelegível. Porque, veja, qual é o erro que se torna ilusão para virar realidade política se triunfar a cadeia? Para os bolsonaristas, número de pessoas assistindo a uma live é igual a vitória em eleições. Pois é. E para os bolsonaristas, número de pessoas presentes na praça pública é igual prova de inocência. Esse erro quer virar esta ilusão. A nossa tarefa, e por isso a importância do ICL, é não permitir que este erro se torne nesta ilusão, porque assim jamais será realidade política objetiva. Ou seja, baixemos a bola, tudo está caminhando como deve, em breve, e farei aqui uma profecia. Já que da última vez que eu estive com vocês, eu falei do Antigo Testamento, farei uma profecia. Seria um profeta. Vamos lá. Anderson Torres está prestes a assinar um acordo de delação premiada.